Olá, seja bem-vindo ao podcast Engenharia de Sucesso, do canteiro ao comando. E o tema desse podcast hoje é Engenharia do Futuro, já começou. Quem vai construir as cidades que ainda nem existem? Afinal de contas, quando você passeia num shopping, ou vibra num estádio lotado, atravessa uma ponte ou dá de cara com um prédio que desafia a lógica, dificilmente você imagina quem está por trás, não é mesmo? Afinal de contas, grandes obras têm grandes decisões por trás que impactam aí a vida das pessoas, a segurança e o futuro das grandes cidades. E hoje nós vamos debater vários temas relacionados a isso com duas pessoas importantes da área. Recebendo hoje no nosso podcast o presidente do CREA Goiás e coordenador adjunto do Colégio de Presidentes do Sistema Confea-CREA. Seja bem-vindo, Lamartine Moreira. Thaís, muito obrigado. Obrigado ao nosso convidado, Mohamed. Sempre é um prazer estar conversando muito das engenharias, que acho que é o que todo mundo aguça, né? Como que a gente, às vezes, faz determinada obra. E a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído hoje. E recebendo aqui também o diretor-presidente, mestre em Engenharia Civil, Mohamed Omar, da OMA Engenharia. Bem-vindo, Mohamed. Obrigado, Thaís. Obrigado, Lamartine. Sempre uma honra receber o convite de vocês. Então vamos lá, Mohamed, começando com você. Qual foi a obra mais desafiadora que você teve no sentido de perceber que a engenharia ela não é só técnica, ela também é transformação? Bom, todas as obras são transformação, né? É até difícil escolher, porque todas as obras para nós, a gente pensa no como ela vai ser utilizada depois. Então, assim, se eu tiver que escolher, falar, não, você tem que escolher uma delas, ou duas, três delas, pelo menos, porque, graças a Deus, aqui na empresa, e isso é que nos deixa cada vez mais motivado, é que somos uma empresa multidisciplinar, que executa diversos tipos de obra, né? Obras residenciais, comerciais, industriais, grandes reformas, hospitalares, né? E todas elas são transformadoras para nós. Então, se falar assim, qual tem que escolher uma, eu escolheria, por exemplo, hospitalar, né? Que lá no futuro eu sei que vai estar salvando vidas, vai estar trazendo alegria para as famílias e assim por diante. Outra obra, por exemplo, escolar, olha que bacana, trazendo educação, né, para as nossas crianças, ou talvez uma obra de uma universidade, né, obra industrial que vai estar trazendo evolução para as cidades, para o país. Então, assim, a obra de patrimônio tombado, olha que bacana. Eu já tive o prazer de executar a obra de patrimônio tombado. E obra de patrimônio tombado, você não está só ali na técnica, tem uma história por trás daquilo ali, né? E ainda posso dizer mais, hoje eu estou tendo o sonho, graças a Deus, de realizar uma obra que é uma casa de Deus, que é a mesquita, né? E além de ser um marco para a cidade, né, para nossa cidade hoje, e pensa, depois que eu já fui embora, vai ser lembrado ali, né? A OMA Engenharia construiu essa mesquita, é uma casa de Deus, várias pessoas ali, Deus abençoe, recebendo bênçãos, né? Por estar indo ali, frequentando, unindo famílias e gerando o bem-estar, gerando, né, conforto e tudo mais. E o que tira o sono de um engenheiro responsável por obras que a gente diz assim de grandes estruturas? Talvez a preocupação em fazer com que a equipe esteja sempre motivada, né? A estrutura em si, a técnica, ela não tira sono da gente que está preparado tecnicamente, que estudou, fez mestrado, aquela coisa toda. Acho que mais é a preocupação do ser humano ali, de liderar pessoas e naquela liderança acontecer exatamente como você estudou e planejou. Mas qual que é aquele erro aparentemente pequeno que pode comprometer uma obra? Existem diversos, né? Um cálculo mal feito,
um planejamento mal feito, né? Aí já podem existir diversos aí, né? Ô Lamartine, por que a sociedade só percebe a importância que tem a engenharia quando algo justamente dá errado? Nesses momentos é onde ceifam vidas, né? Vidas são perdidas nos grandes problemas das obras. Tivemos um problema agora há pouco de uma ponte que teve 4 pessoas que machucaram, umas chegaram a óbito, né? Então a engenharia, quando acontece algo com a engenharia, ela falar uma palavra até pesada, né? Ela mata várias pessoas. Então, por isso que o CREA preocupa com a fiscalização. A fiscalização faz com que pessoas entendam que realmente a gente precisa coibir o exercício ilegal das profissões, né? Porque para construir um prédio, precisa de ter alguém habilitado, nesse caso é um engenheiro, né? Se você vai para a plantação, você precisa do engenheiro agrônomo. Se você vai com a indústria de transformação, aí é engenheiro de alimentos, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, né? Então é uma gama muito grande de engenheiros que nós temos, que a gente tem que estar atento a isso, porque se um leigo vai construir, ele pode até construir, mas não tem segurança, dá um vento, uma chuva forte, desaba, vai causar problemas naquela família, né? Então o CREA é muito preocupado com essa questão aí de proteger, né, de proteger a sociedade, coibindo o exercício ilegal da profissão. Tá, vocês estão ali no papel da fiscalização, mas como a gente agir mais profundamente e tentar mudar essa cultura? A gente precisa de um marketing melhor. Eu acho que um dos grandes desafios hoje da comunicação do CREA é você falar fora da bolha. Você só fala para os profissionais de uma maneira geral, né? Mas a gente comunica pouco com a sociedade. Aí a gente começou a mudar um pouco o nosso tipo de comunicação. Começamos a ir para outdoors, busdoor, estamos na rádio, né? Estamos tentando fazer com que essa divulgação chegue de fato para a sociedade escutar, né? Quando você vai plantar, o que chega na sua mesa precisa vir de uma mão de um engenheiro agrônomo que teve o cuidado de plantar, de colocar o herbicida, o fungicida, né? Para não chegar a nada contaminado e a gente começar a ter um problema na sociedade. Então, realmente, essa questão ela é muito complexa e a gente tenta trabalhar esse tipo de marketing. Não é fácil, mas a gente, graças a Deus, nós vamos avançando para e passo. Mohamed, uma das funções dentro da empresa, claro, é liderar pessoas. E como você consegue fazer isso liderando grandes equipes, trabalhando sob pressão? A melhor forma de liderar pessoas é servir e ensinar. Esse é o que eu tenho como premissa para conseguir motivar a equipe e poder mostrar que eu também estou junto ali para fazer junto. E como você consegue aqui na OMA equilibrar prazo, orçamento e qualidade? Planejando bastante. Planejando muito e envolvendo a equipe, liderando a equipe, para que eles também planejem bastante. Muito bem. E agora a gente vai falar um pouco também da tecnologia, né? Como que o CREA Lamartine está preparado ou está se preparando para essa revolução com a inteligência artificial? Isso, nós tivemos esse cuidado de preparar internamente para dar este passo, né? Hoje nós já temos processos internos que já trabalha com a inteligência artificial, né? Sempre nesses processos a inteligência artificial atua, né? Aí depois tem um colaborador que vai conferir se realmente o que ela fez está correto, ou seja, num cadastro de pessoa física ou de pessoa jurídica, tem aquela conferência de documentos, de número de documentação, quais as documentações estão no sistema, então ela faz toda essa comparação. O analista depois só vai validar esta análise que a inteligência artificial fez. Já estamos levando isso para a área da fiscalização, então nós investimos, para você ter noção, mais de 10 milhões de reais na área de TI. Então isso, todo presidente deixa marca em algum dos campos,
nós estamos deixando na área da tecnologia. E como você acha que deve ser feita a regulamentação, né, nessa área da inteligência artificial sem frear o desenvolvimento? Ela tem que ser regulada porque, apesar dela ajudar, ela não é a parte definitiva. No nosso caso, sempre precisará de um colaborador para pegar o produto final que ela fez, porque a gente está, no caso da fiscalização, a gente vai envolver outras pessoas, a gente pode incomodar a sociedade. Então, isso é que a gente está preocupado. A gente coloca a tecnologia, mas sempre precisa de alguém, de uma pessoa humana, para validar aquelas ações, né? Então, o que é o arroz com feijão, digamos assim, o dia a dia, a inteligência artificial pode fazer. Mas já quando é alguma coisa pensante que precisa de dar um resultado para a sociedade, precisa passar pela mão dos colaboradores. Mohamed, você já usa a IA na engenharia? Sim, e muito. E devemos continuar usando. Ela é importantíssima, principalmente para eventos repetitivos. Eventos repetitivos a IA já faz, coisas que análise de dados, mas para poder trazer resultados, aí depois o engenheiro vai lá e faz a validação final. Ela, para nós, a IA, sem IA, já é sem uma perna já. A gente precisa estar com a IA sempre. E a gente usa diversas, não só na engenharia em si, na gestão também. Por exemplo, no RH, né, para fazer seleção, recrutamento. Aí, claro, precisa do ser humano depois para validar e finalizar, né? No compras, né? Uma IA fazendo cotações, trazendo dados, e depois o comprador ou o supervisor de compras fazendo análise e validando. Então, a gente acaba utilizando em tudo. E eu até acredito que sem a IA hoje, é igual fazer projeto sem o software. Perfeito. Né? Entendeu? O software substitui o engenheiro? Nunca. Quem faz o projeto é o engenheiro. Não existe software para fazer engenheiro, né? Agora, claro, quem utiliza ali é que tem que saber utilizar. Lamartine, você acredita que em algum momento a IA vai conseguir substituir o engenheiro? Nunca, porque essa parte de você lidar com pessoas, né? Porque nós estamos falando aí com colaboradores em obra e tudo mais. Então, a IA não consegue fazer essa interface. A IA, ela é para solução de problemas repetitivos, né? Onde que a gente precisa ganhar celeridade. Pode ser que ela vai para dentro do canteiro, com certeza ela vai e deve ficar e melhorar ainda mais os nossos processos, mas sempre terá um engenheiro à frente de tudo, porque o engenheiro que vai lidar com pessoas, que vai lidar, porque, igual o Mohamed falou, né, que vai validar os processos que essa IA está produzindo ou que esses robôs estão produzindo para a construção civil. Tem mais, né? Como lidera pessoas como IA? Não tem como. O ser humano, ele precisa de outro ser humano. E o grande desafio, acho que do futuro, cada vez mais, é liderar pessoas, é fazer gestão de pessoas. E para fazer gestão de pessoas, só o ser humano consegue fazer. É verdade. Né? E o BIM virou uma obrigação? Sem o BIM, a gente cai muita qualidade. A gente precisa do BIM para aumentar a nossa capacidade de desenvolvimento, de alta performance, de detectar problemas, né, de detectar qualquer possível erro lá no futuro, né? O BIM hoje também é básico para a gente. Tem uma legislação federal que obriga, né, os entes públicos a todo projeto que for contratado tem que ser na plataforma BIM, porque na execução, né, na confecção dos projetos para execução, bacana. E o pós? Né, depois a construtora vai sair, vai ficar o poder público tomando conta das manutenções. Hoje o BIM me fala, essa lâmpada, qual que é a marca que está sendo usada, qual é a potência. Então,
vem facilitar bastante o pós-obra, né? Que é a manutenção técnica, que realmente aí é durante toda a vida daquela edificação ou daquela indústria. E como a tecnologia tem ajudado a reduzir os desperdícios? A tecnologia ela ajuda a diminuir os desperdícios por conta de que ela vai tratar melhor. Como que ele vai tratar melhor? Vamos supor, numa obra, a gente tem os nossos robôs. Para fazer um traço de massa, automaticamente, à medida que ela vai fazendo aquele traço de massa, ela já vai aplicando em um reboco. Se for do modo convencional, a gente faz na betoneira, né? Ou vem na indústria, acaba desperdiçando, o pedreiro não deu conta de aplicar tudo hoje, sobra, vai para caçamba, né? E a tecnologia, ela vem para isso, né? Ela vem para ajudar a otimizar as etapas de dentro da obra, assim como num assentamento de tijolo, assim como numa confecção de tubulação. Então, é nisso que o BIM, interagindo com o projeto, validando e chegando na obra, aí tudo faz sentido, né? Então é nesse contexto que a tecnologia vem ajudando a evitar o desperdício. E as equipes que estão chegando, as novas gerações, você acha que elas estão mais preparadas ou mais dependentes das novas tecnologias? Eu acho que elas são essenciais na geração delas. Elas estão chegando com um up a mais por causa de facilidade com informação, mas tem também o desafio de que a gente precisa ensinar elas a saber tomar decisões com aquele tanto de informação. E a geração mais antiga, ela tem essa experiência, mas precisa também se adaptar às novas tecnologias. Então é uma união que precisa haver para as duas, né? E com certeza tirar proveito dessa situação, tirar proveito disso, porque sem a tecnologia a gente também não avança. Depois dessa análise que a gente fez aqui sobre tecnologia, quais são as habilidades humanas que vocês acham que são insubstituíveis? Liderar pessoas, sentimento, fazer gestão, planejar, isso não há máquina que faz. Esse é o ser humano. Parte da comunicação de uma forma geral, né? Como você vai dar uma certa diretriz dentro de uma obra, dentro de uma indústria, como que você vai ser o líder daquelas pessoas sem aquela opressão, sem aquela pressão que hoje as pessoas estão muito com problemas psicológicos. Então você, nessa liderança, você tem que ser líder, entendendo a sua equipe e fazendo com que eles produzam sem afetar a parte psicológica dos mesmos. Então essa é a parte que realmente o ser humano vai entrar e é insubstituível. Agora eu vou trazer outra pergunta aqui para esse debate. O engenheiro do futuro, ele vai ser mais técnico ou mais gestor? Ele precisa ser mais gestor, né? Porque dentro da sua gestão, a técnica vem no conjunto, assim como é a possibilidade dele desenvolver outras habilidades dentro desse contexto, né? Então, por isso que tem que ser bastante difundido a pessoa, né? É isso que a gente precisa dar valor. Eu também acredito que ele vai precisar ser mais gestor, mas nunca deixando a técnica de lado. A técnica ele vai precisar levar junto e que nem eu falei, assim, todo engenheiro que se preza, que se preocupa, que ele tem a técnica já enraizada nele, no DNA dele. Agora o desafio é ele virar um bom gestor. E na hora que ele virar um bom gestor, a técnica vem automático, vem por consequência. Agora falando das cidades do futuro, Mohamed, me conta qual obra que você sonha executar? Graças a Deus eu já tive o privilégio, estou tendo aliás o privilégio de executar a Mesquita de Goiânia. Isso já é um sonho, foi um sonho e está sendo realizado. Agora, se eu tiver que escolher outro sonho, diria, por exemplo, uma universidade, né? Ou uma escola,
obras que eu sei que depois que eu for embora, eu contribuí com a sociedade, contribuí com o desenvolvimento do meu país ou de onde eu estou. A gente tem aqui na mesa um exemplo, ó. Goiânia está preparada para obras icônicas? Sim, com certeza, está tranquilamente. Claro que vai depender dos arquitetos, né? Mas a parte da engenharia, com certeza, né, Martim? Com certeza, exatamente. Né? Igual tem esse prédio, como a gente está vendo outros empreendimentos surgindo aí, né? Técnica, nós temos. Agora, precisamos de investimento, porque a gente sabe que para uma construção de prédios como este aqui, a gente precisa de muito investimento, né? E Goiânia hoje está preparada para isso. O estado de Goiás como um todo, né? Se você vai em outras regiões, Rio Verde, Tumbiara, Catalão, estão saindo obras aí que você nem imagina, né? Porque não, está saindo do eixo, né, da capital, então são realmente, o pessoal tem entendido que faz parte da engenharia esses desafios, né? E as pessoas estão dispostas a contribuir, igual a gente está vendo esses investimentos. Então, assim, logo a gente, aliás, melhor dizendo, né? A gente já tem um ícone, que é um empreendimento onde tem um dos hospitais mais bem conceituados do país, aqui na nossa capital. Então, foi uma obra icônica, né? Assim como outras aí que com certeza vão surgir ao longo do tempo. Mohamed, o que o cliente moderno busca? Ele busca o que vai trazer valor para ele. Aquilo que realmente vai ser prático para ele, vai ser funcional. É isso que ele busca hoje. O espaço, aquele espaço sendo aproveitado por ele e pela família dele. É o que faz sentido, na verdade, né? Então, eu estou dentro do empreendimento. Como que eu quero que o meu quarto seja? A minha sala, né? O momento de família hoje, com as nossas correrias, ele é muito dinâmico. Então, quando eu estou em casa, eu tenho que liberar as minhas energias positivas para minha família e a família ter realmente um aconchego. Acho que isso que eles estão procurando hoje, né, amor? Exato. Fazendo sentido para ele e para a família dele, né? Ou para a utilização dele, né? Uhum. E o luxo hoje, na sua opinião, é uma ostentação ou uma experiência? Hoje, para mim, é experiência. Já foi ostentação, né? E hoje é experiência e o luxo, ele não é porque gastou demais. O luxo é porque aquilo está funcionando muito bem para a pessoa que construiu aquilo, que quis construir aquilo ou contratou qualquer um de nós aqui para construir, né? E está sendo bem aproveitado, né? Lamartine, de que forma auxiliar para as cidades crescerem com responsabilidade? Isso é um papel ferrenho que a gente tem que lutar, né? Nós como cidadãos, porque a cidade ela só vai evoluir, ela só vai se organizar se a gente tiver bons gestores públicos, né? Os gestores públicos é quem dá o tom dentro da nossa sociedade, digamos assim. Se a gente tem bons gestores que pensam, né, não de forma eleitoreira, mas sim de forma prolongada e planejada, realmente aí a gente vai conseguir ter um bom local para se viver, né? Goiânia já foi um bom local para se viver, hoje você vive na correria do dia a dia aí, com ruas que você não anda, né, um trânsito caótico. Então realmente lá para trás deixaram de pensar para o futuro, resolveram de forma, na minha maneira de pensar, sem planejamento, e hoje a gente está pagando o preço. E sustentabilidade é tendência ou obrigação? Sustentabilidade é tendência. Como a gente está vendo aí várias ações que estão tendo um bom propósito, assim como nós temos o Troféu Seriema, né, que fala de 7 modalidades da área da sustentabilidade. Então, nós queremos provar que com esses projetos, realmente a gente vai conseguir agregar algo para a sociedade, porque são todos projetos que já estão em execução. Então, a sustentabilidade é uma tendência e ela precisa ser bastante discutida, porque
passa por vários momentos, né? Esse debate precisamos preservar o meio ambiente, que com esse aumento de população, se a gente não tomar cuidado, realmente a gente não vai ter um futuro bacana. E se você tivesse um orçamento ilimitado, o que você construiria para Goiás? Hospitais e escolas, né? Que eu acho que hospital para cuidar da nossa saúde e escola para cuidar da nossa educação. Que pelo menos a minha, que desde que eu cresci na religião islâmica, eu aprendi que a primeira coisa que Deus ensinou para os nossos profetas foi a educação. Então, ou seja, se nós temos educação, a gente evolui. E eu como empresário, engenheiro, o meu legado é transformar, né? E conseguindo transformar uma construção para educação é maravilhoso. Posso ir embora tranquilo. E você, Lamartine, o que você construiria para Goiás? Eu construiria uma sociedade que pudesse entender um pouco mais as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, de dialogar. E hoje a gente está vendo que a sociedade está ficando muito pensando só em uma pessoa. A pessoa nunca pensa no próximo, ela está pensando em si. Então, se eu pudesse melhorar, eu melhoraria a comunicação, essa parte da educação. Porque o que falta hoje, às vezes, não é a boa vontade das pessoas, mas sim o entendimento que elas também têm que servir a si e aos outros. Agora vamos falar um pouquinho sobre segurança, o assunto que ninguém quer ouvir, mas o que mais preocupa o CREA hoje? Assim, o que mais preocupa o CREA é as pessoas não entenderem o que de fato o CREA faz. O CREA coíbe o exercício legal da profissão. Falando de uma maneira bem prática, ele tira as pessoas que não estudaram do campo de atuação da engenharia, né? Igual nós conversamos agora há pouco, as casas para serem construídas, a alimentação segura que chega na nossa mesa, a indústria de transformação que chega. Então, a gente precisa ter esse desafio para poder avançar. E isso as pessoas não entendem o porquê do CREA, né? E a gente precisa de uma comunicação mais eficiente para que elas possam entender. E esse exercício ilegal é um problemão ainda, né? Muito. Tanto é que, às vezes, aqui a gente fala muito, né? Às vezes as famílias compram uma casa. Às vezes é o único bem dessa família que ela vai comprar durante toda a vida. Aí ela chega, tá uma casa fissurada, trincada, com bastante umidade, imprópria para se viver por conta do mofo, né? Dessas questões. Então, assim, porque não teve uma engenharia, não teve um cuidado para se construir. E quem tem essa tecnologia são os engenheiros. Por isso que o CREA coíbe o exercício legal da profissão, tirando essas pessoas que não fazem, né, que não estudaram para fazer aquele tipo de ação. Para você ter noção, o CREA Goiás, o ano passado, ele fez mais de 89 mil fiscalizações, abrindo mais de 4 mil postos de trabalho. Ou seja, a gente coibindo o exercício legal da profissão, a gente está abrindo postos de trabalho para os nossos profissionais. E é isso que as pessoas precisam entender, né? E os engenheiros que trabalham corretamente não tem problema com CREA. Agora, se é uma pessoa, um leigo, alguém que está fazendo alguma coisa errada, você pode ter certeza o CREA vai ser um problema. E o que falta para a inspeção predial virar uma cultura? Precisa das nossas leis, né? Nós tentamos no passado fazer com que o Estado entendesse que realmente era uma pauta positiva, mas não entenderam naquele momento, né? Porque a gente precisa do município, precisa do Estado e precisa do governo federal. Nós estamos tramitando uma PL no Congresso, né? Justamente para fazer com que a inspeção predial vire uma lei. Aí sim, as pessoas vão dar valor.
porque a inspeção predial, muitas pessoas pensam que é gastar um dinheiro à toa, e não é. É prevenir um problema maior. Gestão de crise. Gestão de crise. Mohamed, você já recusou uma obra por falta de segurança? Diversas. E não tenho problema nenhum com isso. Se não traz segurança, não faço. Principalmente, já tivemos situações em que o cliente não queria fazer projeto. Não, sem projeto não executo. Situações em que não estava preocupado com a segurança da equipe, de jeito nenhum a gente não faz. Não tem problema nenhum com isso. Prefiro perder o cliente do que executar sem segurança. E qual foi a decisão mais difícil da sua carreira? Aprender cada vez mais a liderar e servir mais. Servir para poder liderar. Né? Acho que essa... O mais desafiador para você. Um exemplo, por exemplo, que eu posso dizer, imagina eu como CEO da Omra Engenharia liderando a diretora comercial, que, por coincidência, é minha esposa. É desafiador. E como explicar para o cliente, como se conscientiza ele que economizar pode sair caro? Isso é fácil. A gente sempre tenta mostrar para ele que o barato sai caro. É um velho ditado, né? Muitos materiais ou algumas mãos de obras, a gente sempre tenta escolher o melhor para ele. Por quê? Porque a gente sabe que fazendo aquilo bem feito, ele não vai ter problema depois. O retrabalho é sempre mais caro. Então, tudo que a gente planeja para evitar o retrabalho, para evitar de comprar de novo, para evitar o desperdício. E aí sim, né, porque no início ali, quando a gente faz o orçamento, faz o planejamento, fica parecendo que ficou mais caro, mas é muito tranquilo de mostrar que se não fizer daquela forma, usar um outro produto, outra mão de obra, ou uma forma diferente de planejar, ele vai gastar 2 vezes, até 3, às vezes até 4, depois da entrega. Vamos fazer um ping-pong aqui? Primeiro eu vou começar com o Lamartine, vou te fazer uma pergunta e você me dá uma resposta direta, tá? Pronto. Uma palavra. Legado. O melhor conselho que você já recebeu? Sempre, para você tomar uma decisão, durma, coloca a cabeça no travesseiro e no outro dia você dá a resposta. Um brasileiro que você admira? Ayrton Senna. O maior desafio da engenharia? Eu acho que é construir e deixar algo de pé como um empreendimento desse, né? São elementos que você desafia até a própria física para colocar um empreendimento desse em pé, assim como é o caso da ponte Rio-Niterói, né? Então são empreendimentos que chamam a atenção e que chamam muito, nos emociona quando você vai como engenheiro e entende o funcionamento de cada estrutura. Agora você, Mohamed, estrutura metálica ou concreto? As duas, depende da situação. Obra inesquecível? Todas as minhas obras são inesquecíveis. Tecnologia indispensável? Gestão, um bom sistema de gestão. Qual estádio você gostaria de construir? Aquele que vai trazer valor para a nação. Muito bem. Agora para os dois, qual marca vocês gostariam de deixar no mundo? A interatividade de pessoas. A gente está vendo aí esse mundo cada vez mais moderno, cada vez mais robotizado, muita inteligência artificial, mas deixar um legado mostrando que a comunicação entre as pessoas, o convívio entre pessoas, ele é importante, esse seria o meu maior legado. Eu sei. Boas ações. Esse é o maior legado. Lamartine, como que você gostaria que a engenharia lembrasse da sua gestão? Como uma pessoa que deu atenção ao profissional. Porque nós somos muito, querendo ou não,
descriminalizados. Mas quando você abre as portas do CREA para que o profissional venha, entenda o que o sistema faz, né? Igual eu costumo até falar muito nas minhas reuniões, o CREA Goiás tinha que estender um tapete vermelho para nós profissionais, porque a valorização vem dos profissionais para que o CREA seja essa potência desse nome forte que ele é hoje. Nós já ganhamos o prêmio Poplist aqui de maior reconhecimento de conselho, então o conselho ele é bem visto, só que a gente precisa ter uma atenção maior aos nossos profissionais, e isso que eu tentei fazer durante toda a minha gestão. Graças a Deus, né, a porta do gabinete da presidência é aberta, os profissionais que formam, pega a carteira profissional, vai lá, tira foto na sala do presidente, na cadeira do presidente, tornam aquela foto como capa do celular, como capa das redes sociais dele. Então isso é o que eu gosto de fazer, tratar com pessoas e dar essa dignidade aos nossos profissionais. Mohamed, qual legado a Omar Engenharia quer construir além dos prédios? Sonhos, né? Acho que a Omar Engenharia, e eu tenho certeza que a equipe da Omar Engenharia também pensa dessa forma, é que o legado principal é construir sonhos, construir aquilo que o nosso cliente realmente quer e vai utilizar de forma agradável para ele, independente do tipo de obra ou a categoria ou a classe social ou qualquer coisa do tipo. E no final das contas aqui, obras constroem pessoas ou pessoas constroem obras? Os dois, né? Os dois. Mas a minha visão é pessoas constroem obras, né? Porque são as pessoas que vão moldar as obras. Assim como a gente molda uma outra pessoa, a gente molda as obras. É porque a gente considera que cliente, ele tem o cliente interno e o cliente externo. Então, se for pensar no cliente interno, é aquele que está construindo obras. Se for pensar no cliente externo, a gente está construindo pessoas. E é isso aqui, ó. Hoje nós falamos aqui sobre concreto, aço, tecnologia, engenharia e chegamos à conclusão que é tudo sobre pessoas, Sim. Né? E pessoas que têm responsabilidade para assinarem tudo isso, que são esses magníficos engenheiros que participaram com a gente desse podcast hoje. Muito obrigada, Lamartine Moreira, presidente do CREA Goiás. Obrigado, Thaís. Obrigado ao Mohamed. Sempre é um prazer ter esse bate-papo, né, bem descontraído, porque é isso que os nossos profissionais, os nossos futuros engenheiros e engenheiros atuais precisam. É saber que atrás de grandes empresas, né, através do conselho, da administração do conselho, tem pessoas, e essas pessoas querem cada vez mais cultivar pessoas. É isso que a gente está aí. Muito obrigado a todos. Mohamed, Omar, aqui o nosso CEO da Omar Engenharia, muito obrigada. Eu que agradeço a Thaís, agradeço a Lamartine mais uma vez aí pelo convite e muito satisfeito também, tanto com esse bate-papo, quanto também em ver que o nosso conselho está cada vez mais evoluído e agindo da forma que deve ser, né? Agir mesmo. E estando do lado, né, da nossa profissão, dos nossos colegas, né, e é muito prazeroso ver isso. E você que esteve conosco nesse podcast, por favor, nunca mais olhe uma grande obra da mesma forma, viu? E aguarde o nosso próximo episódio. Obrigada, tchau, tchau.